por testes exploratórios, tá bom? Se quem aí tiver no chat me mandar um site para eu testar, eu testo aqui no canal, não tem problema. Eu testo aqui ao vivo com vocês e mostro para vocês como funciona o meu processo de pensamento, como funciona o meu processo de como trabalhar com esse sistema, considerando, né, que eu estou fazendo testes exploratórios, ou seja, né, testes exploratórios aí focados em um sistema que eu não conheço, como se eu estivesse entrando agora na empresa. O que é esse PSEX? É um site, alguma coisa do tipo? Ah, é o site do One Piece. Espero que vocês consigam ver minha tela bonitinha. Eu espero que não tenha nada relacionado a hentai nesse site, porque senão, né, a gente vai sair da live e eu não quero que isso aconteça. Mas considerando que estamos falando de One Piece, eu vou chutar que não temos, tá bom? Você não me bote numa furada, hein, Abel? Não tem, né? Então tá bom. Então tá bom. Obrigado, agradeço. Eu não farei isso, não. É tipo só minha forma de aprender, raciocinando com algo que gosto. E inclusive, galera, Abel, essa é a melhor forma que inclusive eu faço para estudar, tá? Quando eu tô estudando, é assim, né? Eu descobri há algum tempo atrás, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, como que eu gosto de aprender coisas. E como que eu descobri isso? Jogando videogame. Finalmente conseguindo acompanhar uma live ao vivo mesmo. Cara, que bom, cara. Eu tô muito feliz de você estar aqui também. Que bom que você tá aqui, Kelderson. E é legal que na live você pode tirar suas dúvidas na hora, mano. É a melhor coisa. O que acontece? Uma das formas que eu comecei a aprender, tá? E eu falo isso da forma que eu aprendo. Eu não tô falando se vai funcionar para você, porém, às vezes funciona. E como que eu aprendo, tá? Como que eu começo a aprender as coisas? Eu uso uma técnica de estudo chamada não, né? Que eu denominei como inundação cerebral. Olha que loucura, né? Eu sou maluco mesmo. E o que eu faço? Eu tento aprender sobre qualquer que seja o assunto. Então, por exemplo, sobre QA, sobre desenvolvimento, sobre, sei lá, sobre videogame, sobre desenvolvimento de jogos, coisas que eu tenho vontade de aprender, e eu vivo isso 24 horas. Então, qual que é a ideia? É literalmente, eu fico vendo vídeos sobre isso, eu vejo podcasts sobre, eu vejo livros, eu leio livros sobre, eu tento meio que transformar isso numa rotina, literalmente. Então, até o momento que eu me sinto desconfortável de não estar vendo sobre isso no dia. Então, por exemplo, uma coisa que eu tô curtindo bastante ultimamente, eu tô fazendo academia. Então, eu queria aprender mais sobre nutrição, eu queria aprender um pouco mais sobre exercício físico, né? Apesar de eu já fazer exercício físico há muito tempo, que eu sempre fui de luta, né? Eu sempre lutei, eu sempre fiz Muay Thai, sempre fiz Taekwondo. Eu já sabia como fazer exercício, mas como que eu aprendi a fazer isso? Eu ficava vendo vídeos sobre nutrição e sobre academia o dia inteiro. E na moral, eu aprendi nutrição durante um ano muita coisa. Eu aprendi muita coisa mesmo, justamente para me ajudar com a parte de perder peso, né? Caramba, inundação cerebral boa. Acho que faço isso também, não tinha batizado prática. Eu batizo as coisas que eu faço de um jeito. Bem, assim, galera, eu não tô falando que isso funciona pra todo mundo e nem que isso é saudável, porque é assim, como que eu aprendi, por exemplo, eu gosto muito de um jogo chamado Super Smash Bros, que eu jogo, e como que eu aprendi o jogo de cabo a rabo? Literalmente, vendo coisas sobre o jogo todos os dias, o dia inteiro. Foi basicamente desse jeito que eu aprendi e hoje eu sei muita coisa. E isso também não foge muito do trabalho de um QA. E além disso, isso faz com que você aprenda mais rápido, não só mais rápido, né? Meio que vira uma rotina. E quando vira uma rotina, tudo fica mais fácil. Então, eu usei a mesma forma que eu aprendi para aprender sobre jogo, né? Sobre como funciona um jogo, para aprender outras coisas. Onde o Silvinho entra nisso? O Silvinho, cara. Cadê o Silvinho? O Silvinho tá aqui. O Silvinho tá sempre do meu lado. Se torna parte de você, exatamente. É isso mesmo, se torna parte de mim. E onde o Silvinho entra nisso? O Silvinho entra, na verdade, o Silvinho ele foi muito útil para mim, principalmente quando eu comecei na área. Por quê? Quando a gente começa na área, a gente tem muita pergunta simples. Por quê? Porque a gente está tão focado em alguma outra coisa que a gente faz pergunta boba. E aí, você usa o Silvinho para poder, no caso, o seu patinho de borracha, o meu se chama Silvinho, e você usa o Silvinho para poder perguntar para ele antes de você perguntar para o sênior da sua área, entendeu? Então, antes de você encher o saco do seu sênior e ter certeza que a sua pergunta é verídica, use o Silvinho. Silvinho, ele é a melhor forma de você garantir que você não está fazendo uma pergunta idiota. E eu tenho certeza que vocês aí já fizeram aquela pergunta pro cara que quando você terminou a pergunta, você já sabia a resposta. E aí você parou o tempo do seu sênior para fazer essa pergunta. Ou do seu chefe, tanto faz. O Silvinho faz quaquá? Não, o Silvinho não faz quaquá, o meu Silvinho ele é mudo.
Porque ele entende também que ele não precisa falar nada. A ideia do Silvinho é que ele não precisa nem me responder. O Silvinho só serve para me ouvir. O ponto é que ele também não tem orelha. E isso talvez seja um problema. Não, galera, e é assim, quem nunca, né? Quem nunca fez aquela pergunta imbecil que você fala assim, meu, por que eu perguntei isso? Agora o cara vai achar que eu sou maluco, que eu não parei um segundo para pensar. E às vezes você tá pensando tanto naquilo que você, sei lá. Então é por isso que eu uso o Silvinho tá sempre do meu lado antes de eu fazer uma pergunta. E ajuda muito também, principalmente quando eu mudei de país, quando eu vim pro Canadá. Na verdade, até antes de eu vir pro Canadá, quando eu comecei a trabalhar para as empresas gringas, eu fazia várias perguntas em inglês pro Silvinho para ter certeza que eu não ia fazer uma pergunta besta. Porque, né, quando você começa a trampar pra uma empresa gringa, no começo você fica meio bolado, né? Você tem medo, assim, de passar uma má impressão. Então eu fazia isso com muita frequência. Perturbo os devs do meu time, a sorte é que eles são gente boa. Pô, então, Às vezes o problema de fazer perguntas que têm respostas fáceis, ou que você já até mesmo sabia a resposta, é que a sua credibilidade pode cair um pouquinho. E eu não tô falando pra você não fazer pergunta pro seu dev. Encha o saco do seu dev. Você precisa saber tudo possível do sistema. Mas tome cuidado na hora que você for fazer perguntas que você mesmo pode responder. E assim, outra coisa, tá? Falando sobre QA aqui. Quando você é QA e você tá trabalhando, e eu falei esse negócio aí de inundar o cérebro com informação repetida, né, sobre as coisas que você gosta, cara, você meio que faz isso trabalhando como QA. E por que isso acontece? Acontece porque você testa aquele sistema tão repetidamente, mas tantas e tantas e tantas vezes, que você acaba viciado com o sistema. Você sabe exatamente o que está acontecendo. E quanto mais você testa ele, quanto mais você usa ele, mais você sabe sobre o sistema. E no final das contas, mesmo os devs que trabalham lá codando back-end ou front-end, tanto faz, você acaba sabendo mais que eles do funcionamento do sistema, galera. Eu garanto pra vocês. Mais do que o time de produto, mais do que o time de desenvolvimento, mais que o time de design. Porque você tá testando aquele negócio o dia inteiro. Então, galera, isso é muito louco. E eu falo isso desde que eu sou júnior. Não é nenhuma questão de senioridade, óbvio, né? Quando você é mais sênior, você acaba aprendendo mais rápido ainda como que o sistema funciona. Mas quando você é júnior, você tá tão acostumado testando, criando automação, e testando feature, e testando feature nova, testando feature antiga, é sistema legado, é sistema novo, é API, e você fica, basicamente aquilo vira o seu dia a dia e você sabe exatamente o que vai acontecer. Tá ligado quando você tá jogando um jogo, sei lá, ou fazendo alguma coisa que você faz no automático até, que você nem precisa pensar pra fazer? É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. E esse poder só um QA tem, tá? Eu não conheci nenhum dev que soubesse tanto quanto um QA. Óbvio, né? Se a gente considerar um bom dev, se a gente considerar um bom QA num time, né? Também não vou generalizar.